O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, teleinternautas. Hoje é segunda-feira e é o dia de mais um programa Up Vision TV aqui na nossa querida Up TV, a TV Sem Fronteiras. E hoje nós temos um super assunto aqui que eu separei para vocês. Vamos falar sobre atividade física e principalmente sobre o Pilates. E eu quero começar com vocês com uma frase que eu encontrei essa semana, aliás hoje cedo, e queria compartilhar com vocês. Se não plantar, não nasce. Se não regar, não cresce. Se não amar, morre. Assim são as plantas, assim são as pessoas. E falando nesse cuidar, nesse regar, a gente vai falar sobre a gente, sobre essa questão da atividade física, do cuidar de nós, cuidar dessa casca que é a morada, né, dessa nossa alma, dessa nossa essência. E eu trouxe para vocês uma super parceira, uma pessoa que eu que já admirava o trabalho e agora admirando um pouco mais por essa proximidade, a Vanessa Martins. A Vanessa é uma personal trainer formada pela Fefisa. Vou pedir para ela contar pra gente um pouquinho desse super currículo dela. Tem uma super especialização no Pilates e eu quero começar falando boa noite para ela. Vanessa, boa noite. Obrigado por você ter aceito o nosso convite de estar aqui compartilhando seus conhecimentos e um pouco de cultura, né, da atividade física, dessa cultura com o corpo que a gente está vivendo na era da imagem, não é isso? Exatamente. Boa noite, Luiz. Boa noite para todo mundo. E é isso mesmo, eu sempre gostei dessa área, então eu nunca me imaginei fazendo outra coisa na minha vida. Desde pequenininha, desde a minha primeira professora de ginástica, eu queria ser educadora física. E aí fui sempre me envolvendo nesse meio, gostei muito, aí fiz faculdade, fiz Fefisa, aí já trabalhava em academia até que conheci o Pilates e aí me identifiquei muito. E vamos contar para vocês, você está formada desde quando pela Fefisa? Fefisa é super tradicional, né? Aqui no ABC. Eu me formei em 2005 na Fefisa e aí em 2007 eu fiz meu primeiro curso de Pilates e aí fui terminando a minha formação, né, pela Stott, que é muito conceituada, assim, ela é uma escola do Canadá, né, e aí eu fiz o curso aqui no Brasil, mas com professores de fora e tal, e aí foi muito, muito bacana, assim, é muito completo e atende todo o público e é bem legal, tem os objetivos tanto estéticos quanto para a saúde, então todas as pessoas podem praticar Pilates e a pessoa tem que achar essa atividade física, né, que gosta. E a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre essa especialização e esse mundo do Pilates. E nós temos visto, Vanessa, até o Globo Repórter de algumas semanas aí atrás estava falando, né, a matéria do programa estava falando sobre esse aumento da gordura, da obesidade, principalmente na nossa população. Isso é no mundo, né, mas na população brasileira. Um país que era o país da fome, né, da desigualdade, hoje é o país da gordura. Em média, 52% da população está acima do peso. Como que você, com toda essa experiência, trabalhando tanto como personal trainer, como instrutora de Pilates, tem visto isso nesses anos todos, desde todo esse tempo que você tem estudado, essa mutação da população? Isso é preocupante, né? Porque se fosse só ficar gordinho, gordinha, tudo bem, mas junto com a obesidade vem vários fatores de risco, né, para a saúde, então cardiopatia, diabetes, né, todo esse tipo de doença pode desencadear com isso. Isso é muito preocupante, porque a gente vê, eu trabalhei no início da minha carreira com crianças, você via desde a fase escolar, assim, muito pequenos, já bem gordinhos, bem acima do peso e tal, e até que você falou, era o país da pobreza, da fome e tal, mas as classes mais pobres têm pouca informação e acabam aumentando, né, estão engordando mais. Mas por quê? Porque a comida de baixa qualidade, alto valor calórico é mais barata.
Infelizmente. Então, assim, o arroz integral, é um exemplo, é mais caro do que o arroz branco. Então, isso ainda é muito ruim no nosso país. Ah, mas por quê? Se o arroz integral tem menos processos, né, do que o arroz branco. Mas porque pouca gente come. Então, assim, acho que o segredo está na informação. Questão de hábito, né? De hábito. E, assim, e desde criança mesmo. Eu acho que o segredo está lá. Desde pequenininho ensinar. Não é um doce, é uma fruta. Né? Então isso e praticar atividade física. O videogame, ok, é legal pra quem gosta, mas é legal também você brincar de esconde-esconde, de pega-pega, levantar, brincar junto, né? Não só deixar seu filho lá assistindo TV e jogando videogame. Na realidade tem vários fatores aí, né? Essa questão da mulher estar indo pro mercado de trabalho, as famílias cada vez também menores e ao mesmo tempo as crianças têm ficado muito na escola, né? E infelizmente na escola onde deveria se ter uma outra, talvez, posição em relação à atividade física, à alimentação, muitas vezes isso não é muito pautado, né? Exatamente. E nesses períodos que você já é formada, você tem visto realmente que essa impressão que eu acabei de dizer que nós vimos no Globo Repórter, a população está realmente mais gordinha? Tá. Eu tenho visto sim, tanto em tudo, né? Nas academias e nas escolas, e você vê, né? Em todos os lugares que você vai, eu tenho a impressão sim, né? E por outro lado, até o que você falou, a gente está na era da imagem, então quem participa de redes sociais, então tem aqueles grupos que postam foto fazendo exercício, postam foto de alimentação saudável e tal. Pra quem não gosta, acha que é um exibicionismo. Mas é o que você falou, é cuidar da casca, poxa vida, é o nosso corpo, né? A gente tem que cuidar dele, porque é tudo que a gente tem, né? Na nossa alma, ok, a gente cuida da alma, do espírito, mas e aí, se a gente tá doente e tá com alguma coisa que não é legal, você não vai conseguir viver até o final, né? Ver seus filhos, seus netos e tudo mais, tem que cuidar. Isso mesmo. E olha, pessoal, nossos canais de interatividade já estão aqui a todo vapor. Mande suas perguntas, participe conosco, aproveitem. Olha que a menina sabe tudo de pilates e atividade física. E eu já queria, hoje a gente vai dar uma ênfase bastante aí ao pilates. Eu já queria te perguntar, Vanessa, o que é o pilates? Então, o pilates é uma atividade física, tá? E ela foi criada por um alemão chamado Joseph Pilates há muito tempo, na Segunda Guerra Mundial. E antes até, né? Na verdade, ele difundiu mais nessa época, mas antes. Que, assim, vou falar rapidamente, né? Ele era uma criança muito doente e estava sempre debilitado, tudo. E aí ele começou a estudar, porque o pai dele era médico, começou a ler os livros do pai. E a mãe também ia para uma vertente, assim, de não usar medicamento, sempre curar o próprio corpo com atividade física, respiração e tal. E ele começou a desenvolver esse método, aliando várias técnicas. Então tem exercícios de ginástica, tem exercícios de luta de artes marciais, tem exercícios da yoga. Então ele começou a aliar várias técnicas e desenvolveu o método de Pilates, que o princípio básico é a respiração através da contração abdominal. Então até tem uma história, né, a gente não sabe se é lenda, se é real, que ele foi preso durante a guerra, né, o Joseph Pilates, e aí na cadeia todos estavam com a gripe, né, e morriam da gripe, né, naquela época, uma praga e tal. E ele, por causa dos exercícios respiratórios que ele fazia e ensinou para os colegas de cela, ele não pegou a gripe. Então, que era inspirar e expirar, né, e com contração do abdômen. Então tem essa história também. Então o Pilates é um exercício, uma forma de exercício que trabalha muito a resistência muscular, trabalha alongamento muito, porque tudo a gente faz em grande amplitude articular, então você não trabalha isoladamente nenhum músculo, por mais que a gente aprenda a organizar a escápula, organizar quadril e tudo mais, mas você está fazendo exercício para braço e contraindo o abdômen e pensando na estabilização das escápulas. Então por isso que você trabalha muito melhor a postura, tá? Porque é uma consciência corporal. E eu posso falar de tabela e com propriedade. Eu iniciei há algumas semanas a atividade com a Vanessa e eu disse para ela que o que mais me encantou, lógico que todo esse trabalho de respiração, a minha profissão, eu tenho muitos problemas articulares por conta de peso de secador, ficar muitas horas em pé, foi essa questão dessa mensagem interior, que a gente se concentra tanto para fazer o exercício, né? Tanto para respirar quanto para a execução,
que foi fantástico essa coisa de eu conseguir a conexão com o meu eu interior, essa coisa da concentração e realmente prestar muita atenção no exercício. Isso foi fantástico pra mim, Vanessa. Mas é o que a gente fala, até tem algumas pessoas antigamente chamavam de contrologia, né, o Pilates, que é você controlar o seu corpo. Então eu uso muitas figuras de linguagem no momento da aula, assim, então eu falo para os alunos: rola a coluna vértebra por vértebra, imagina a sua coluna carimbando no chão. Então, para ter muito essa consciência corporal e realmente concentrar no músculo. Então, é diferente você fazer um abdominal pensando exatamente qual que é o movimento, qual que é a respiração, e você fazer um abdominal olhando no celular, falando com a amiga. É completamente diferente. Parabéns, fantástico. E o que esse recondicionamento mental que você acabou de dizer, isso é uma coisa realmente que nós trabalhamos muito. Eu sou uma pessoa muito visual. Isso é fantástico da forma como você fala, essa coisa de carimbar as vértebras, né? E realmente isso funciona muito. Olha, nossa caixa de mensagens está bombando, Vanessa. E a Sara, ela é aqui de Santo André. Sara, obrigado pela sua participação, obrigado por estar aí nos acompanhando. Ela pergunta: como saber se a academia ou o professor de Pilates são bons? Olha. Formação, né? Com certeza. Então, tem muitos, hoje em dia tem muitos cursos de Pilates, né? E para todas as áreas tem profissionais e profissionais. Então, o ideal é que você saiba realmente se ele é professor de educação física ou fisioterapeuta, porque esses dois profissionais podem dar aula de Pilates, tá? Os dois estão habilitados a dar aula de Pilates. E aí, quem não conhece muito dos cursos, é difícil a pessoa falar assim: que curso você fez? Você não entende muito, não sabe. Existe tal. uma agência que regula? Não, então o Pilates não tem, ele não é uma marca registrada, então ele é igual a musculação, a natação, ele é uma atividade física, então as pessoas fazem um curso, se especializam e podem fazer, mas não existe só um centro de especialização. Tá, então, assim, o ideal é você saber se a pessoa é educador físico ou fisioterapeuta, tem o CREF, né, pela educação física, que é o que regulamenta a nossa profissão. Conselho Regional de Educação Física, e o CREFITO, que é de fisioterapia, né. Então, o ideal é que o profissional seja registrado, né, nesse conselho regional. E aí eu acho que é mais você fazer a aula mesmo, experimentar. Então, assim, o profissional tem que seguir os princípios básicos do Pilates. Então, que é a respiração, que é inspirar pelo nariz, expirar pela boca, depois a gente demonstra um pouquinho aqui. Posicionamento de pelve, para ensinar o aluno qual que é a posição neutra da coluna dele. Posicionamento de cintura escapular, que é a escápula, e os ombros. Posicionamento da caixa torácica, né, como respirar, expandindo bem a caixa torácica. Ombros, né, elevação, cervical, para fazer corretamente o exercício de abdominal, para não sentir dor no pescoço. Muita gente sente dor no pescoço fazendo abdominal. Então, assim, o profissional tem que passar por esses princípios básicos, tá? Contração abdominal, tudo, para desenvolver a aula. Então, você foi na sua primeira aula, ok, ele é formado em educação física, ok, deitei lá no chão, o professor já mandou eu fazer abdominal sem corrigir minha postura, sem corrigir minha respiração, analisar a minha coluna. Então, assim, eu sempre faço no início da aula, observo o aluno, né? Então, eu faço uma análise postural para ver se tem algum desvio postural, fazer uma anamnese é importante. Tenho dor aqui, tenho dor ali, ou tenho uma hérnia de disco na lombar, ou tenho cirurgia. Hoje em dia eu tenho 2 alunos que têm cirurgia na coluna. Então, habilitados a fazer, o médico já liberou, pode estar fazendo. Mas assim, você precisa saber, porque tem algumas coisas que ele não vai poder fazer. Tem que ter essa informação. Isso, né? Então assim, tem que prestar atenção como que o profissional está cuidando de você. Se ele é bem detalhista, né, que você viu que a aula é bem detalhista. Mas é isso, Sara. Então, qualquer dúvida, depois a gente entra em contato. Sara, obrigado realmente pela sua informação e pela sua participação. Vanessa, o Carlos Ribeiro, ele é de São Bernardo do Campo e ele pergunta: qual a diferença entre Pilates e Yoga? Muita gente confunde. As pessoas falam assim, sempre quando vem fazer aula de Pilates, acham, achei que fosse igual Yoga e tal. Pilates é aquele que é igual Yoga. E é bem diferente. Começa pela respiração, que eu falei bastante, esse princípio básico da respiração. Então, a yoga ela é uma respiração toda nasal, né? A pessoa puxa o ar pelo nariz e solta pelo nariz. E o Pilates não, a gente puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca, né? Então, já começa por aí. E a yoga é uma
milenar, né? Então, assim, tem toda essa coisa de corpo e mente, tal. Então, assim, não é só o exercício pelo exercício. Então, tem toda uma filosofia. Eu, na verdade, pratiquei muito pouco yoga, não estudei yoga a fundo, então não tenho propriedade para falar, entendeu? Mas é diferente, porque o Pilates, ele é um exercício físico. Não que a yoga não seja, mas assim, o Pilates ele é um programa de condicionamento físico. Você faz exercício não para você meditar, na yoga a gente tem aquela meditação, então aquela coisa de encontro da mente sã, corpo sã, tudo isso. O Pilates não é esse foco. Apesar de você ter essa parte de concentração, mas você se concentra no movimento, você se concentra no seu corpo. Não num eu interior. Exatamente, né? isso, se concentra realmente no físico, no corpo. É essa a diferença principal, assim. Legal. Carlos, obrigado pela sua participação. E, Vanessa, quem pode praticar o Pilates? Todo mundo. Todo mundo. Já tive alunas de 7 anos, né, crianças assim, de 7 anos. Hoje eu tenho uma aluna de 12 anos. Já tive alunos de 80 anos, né? Então, como eu te falei, tenho alunos com cirurgia na coluna, tenho alunos com bursite no quadril, tenho alunos atletas que fazem musculação e fazem triatlon e querem fazer o Pilates para melhorar a postura ou melhorar o rendimento naquela atividade que ele gosta de fazer. Então, eu tenho um aluno que já faz aula comigo há, acho que uns 4 anos já. Ele é triatleta, maratonista e assim, super treinado, né? Só que aí ele sentia dificuldade na natação. Então ele procurou o Pilates para ter uma amplitude maior do ombro e melhorar a postura, abertura de peitoral e tal, e melhorar a flexibilidade. Certo. Então ele faz para isso. Então assim, desde pessoas totalmente sedentárias, com algumas limitações, até atletas. Então tem até uma história que eu sempre conto para os meus alunos, onde eu fiz o curso, né, na Stott, como eu falei que a sede é canadense, o Cirque du Soleil é canadense. E aí quando os artistas vêm para cá apresentar os espetáculos aqui, eles treinam na escola onde eu fiz o curso, em São Paulo. Aí eu até perguntei para minha treinadora, eu falei, poxa, mas o que eles vêm fazer aqui, né? Porque os meus alunos, o que eles mais fazem? A gente vai pro Cirque du Soleil, você quer pendurar a gente, né, de ponta cabeça. Então é muito engraçado. O palhaço do circo, ele tem uma boa flexibilidade, mas ele não tem força abdominal. Então, pra ele tem que fazer um trabalho abdominal. O cara lá que é a base daquelas pirâmides, cara super forte, ele tem 3 hérnias de disco. Então ele precisa cuidar muito dessa estabilidade da coluna e tal. Então, e tudo muito encurtado, tudo ele pega muita força aqui, então trabalhar alongamento dele ao mesmo tempo estabilidade da coluna. Então todas as pessoas têm uma necessidade que vai encontrar no Pilates. E eu já ouvi muitas pessoas falarem, em muitas mídias, em algumas revistas, que no Pilates a gente trabalha músculos ou algumas músculos, né? Que a gente nem sabia que tínhamos. Isso é real? Então, a sensação é essa mesmo. As pessoas falam, nossa, a primeira aula eu senti umas dores, assim, umas coisas que eu nem sabia que existia. E é isso, é por causa desse exercício profundo. Então, a expiração que a gente usa no Pilates, que é uma expiração forçada, que você solta o ar com força pela boca, isso ativa a musculatura mais profunda do abdômen, que eu sempre explico para os alunos, é o transverso abdominal. Então, as fibras, elas são na horizontal, que você fazendo o movimento só assim, de cima para baixo, você não causa esse encurtamento, que você causa encurtamento só do reto abdominal, não do transverso. E como que você faz esse encurtamento? Com uma expiração forçada e uma sensação que eu sempre falo para eles de fechar as costelas. Então isso você ativa essa musculatura mais profunda. E se você for olhar lá num livro de anatomia e tal, você vai ver a coluna, o transverso do abdômen aqui e aqui a musculatura lombar. Então ele está muito ligado à coluna e muito ligada à postura. Então por isso que quando a pessoa tem dor na lombar, a gente indica fortalecimento do abdômen, mas tem que ser essa musculatura mais profunda. Então essa sensação de você trabalhar os músculos profundos é que dá a pessoa tem essa sensação mesmo, a impressão de estar trabalhando coisa que nunca trabalhou. E pode ser que ela nunca trabalhou mesmo, né? Você nunca contraiu desse jeito. Isso. E olha, a gente tem aqui a participação da Daniela, de São Bernardo. Daniela, obrigado aí pela sua participação e já emenda mais ou menos no que nós estamos falando agora. O Pilates tem os mesmos efeitos da musculação? Depende do objetivo do aluno. Então, assim, quem busca na musculação hipertrofia, a pessoa quer ficar forte, né, aumentar muito a massa muscular em volume, não é o mesmo objetivo do Pilates.
Então o Pilates ele tonifica a musculatura, deixa o braço lá fortinho, bem desenhadinho, mas ele não aumenta muito o volume, porque ele junto está trabalhando alongamento. E a carga também não é tão excessiva para gerar essa microlesão, a lesão necessária, né, para você ter uma hipertrofia. A gente gera sim microlesões no Pilates, que fica aquela dorzinha muscular, é natural, tá? Mas não é a hipertrofia da musculação. Agora, o que que acontece? Muita mulher busca o Pilates porque fala que não gosta muito da musculação, que cansou da musculação, ou que a mulher fala muito assim, eu não quero ficar forte, né? Então, assim, muitas mulheres buscam Pilates por causa disso. Então, se o seu objetivo é apenas tonificar a musculatura, né, deixar a perna mais durinha, o braço mais bonitinho, o abdômen mais em dia, aí o Pilates, ele entra com uma musculação. Ele é um exercício resistido, né, gente? É importante que você faça uma atividade aeróbia e atividade de resistência muscular. Então, o Pilates, ele se encaixa como uma atividade de resistência muscular. Tá, mas esse ganho exorbitante de massa muscular crescer como a musculação, não? Não. Você aumenta a massa... Assim, até tem um caso de uma aluna que ela fazia 3 vezes por semana. Ela já tinha mais de 50 anos, mulher, que é muito mais difícil nessa faixa etária aumentar a massa muscular, porque a gente tem até perda óssea, por causa de hormônio, né? Nessa faixa etária. E ela fazendo 3 vezes por semana... Passando com nutricionista, se alimentando direitinho, ela teve aumento, ela ganhou em 2 meses 2,5 kg de massa muscular. Nossa, fantástico. Só com o Pilates. Então assim, aumentou muito o volume? Não. Ela estava emagrecendo, ela perdeu gordura e ela enrijeceu aquela musculatura. Então ela aumentou massa muscular. E isso nessa idade é muito importante, né? Fantástico. A gente quer, que a mulherada quer. E nós separamos algumas imagens que o Guilherme vai colocar aí para ilustrar um pouco para nós do que é esse famoso Pilates. E olha, ela realmente vai pro Cirque du Soleil. Você consegue ir falando pra gente um pouquinho do que é esse exercício, o que ele está trabalhando? Então, esse aparelho é a Chair, né, Stability Chair, que a gente chama aqui de cadeira, tá? É um aparelho próprio do Pilates, foi desenvolvido pelo Joseph, e aí foi melhorado, né, mas é esse aparelho mesmo. E aí a gente está fazendo um exercício que está trabalhando o abdômen. Você trabalha braço para estabilizar bem o movimento, né? Mas é um trabalho bem forte de abdômen. E aí necessita de flexibilidade também. Então é engraçado que às vezes as pessoas veem algumas coisas e falam assim, nossa, mas eu não consigo botar a cabeça no joelho. Não consegue agora, né? Mas praticando, né? Vai conseguindo. É uma evolução. Isso. Mais imagem, Guilherme? Tá. Esse é um abdominal de ponta cabeça, né? Meu abdômen já doeu. Dói bastante. Já é para um aluno mais avançado, né? Mas ali é bem seguro, tá? A gente tô prendendo o pé ali em cima. Sim. E aí um aluno que já tem mais consciência corporal, já tem mais força, né? Principalmente no abdômen, não se queixa de dor na lombar, nem na cervical. Então isso não é indicado para uma pessoa que tá bem treinada. E é bem potente esse abdominal. Perfeito. Mais alguma imagem? Aí também é um tipo de um abdominal? Não, é ao contrário. Aqui a gente está trabalhando o paravertebral, que é a musculatura que fica ao lado da coluna, tá? E também os glúteos. Então, na imagem de cima, na hora que desce o tronco e eleva a perna, você trabalha mais os glúteos. E na hora que você abaixa a perna e eleva o tronco, puxando a corda para trás, você trabalha a musculatura paravertebral. E aí a dificuldade é de estar em cima da bola. Poderia estar em cima de uma caixa, mas estar em cima da bola dificulta um pouquinho. E aí você tem que trabalhar mais ainda a musculatura abdominal, e que ficou muito conhecido no meio fitness, assim, que é o core, né? Que é essa musculatura do tronco mesmo aqui, né? Essa a partir das costelas, abdômen. Então, quando você está em cima de uma superfície instável, né? No caso, a bola, aí você aciona mais essa musculatura profunda. E nós podemos dizer que existem 2 tipos de Pilates? Porque na academia, geralmente, a gente vê o Pilates praticado mais na bola, mais num colchonete. E aí, logo mais nós vamos mostrar alguns outros aparelhos, né? No estúdio, que é diferente. Realmente existem essas denominações ou não? Não, é um Pilates só existe um tipo de Pilates. Quando o Joseph Pilates criou os exercícios, ele criou exercícios de solo e exercícios com os aparelhos.
A bola não existia, né? Então a bola ela foi adaptada. Então realmente a gente vê na academia, tem aula de solo, né? Que a gente fala o Mat Pilates, que também pode ser conhecido assim, que é o Pilates de solo. E aí por que usa a bola? Foi um acessório que foi colocado e aí ele ajuda a substituir alguns aparelhos, alguns exercícios em alguns aparelhos. Então, talvez até mostre depois no barril, que é um aparelho que a gente tem também, que você deita, faz alguns meios rolamentos para trás, para trabalhar abdômen, e aí a bola pode ser utilizada. Então, assim, a bola entra como um acessório, mas a aula de Pilates é a mesma, porque até no estúdio de Pilates a gente pode utilizar exercícios de solo. Tá? E voltando aqui para o nosso canal de interatividade, a Rita, ela é de Suzano, e ela pergunta, Pilates tem algum perigo? Pilates não tem nenhum perigo se bem orientado, né? O que a gente falou, se o profissional está preparado, conhece o aluno, fez uma anamnese, fez uma avaliação postural e não tem perigo, tá? Então, se bem orientado, não. Rita, obrigado pela sua participação. Com segurança. O Klaus, ele pergunta, ele é da Bela Vista, São Paulo. Klaus, obrigado pela sua participação. Existe algum limite para o número de alunos nas aulas? Klaus, é assim, depende do espaço, né? Depende de quantos professores tem. No meu caso, eu tenho um aparelho de cada no estúdio e eu trabalho sozinha, né? Por cada horário. Então eu atendo no máximo 3 alunos por horário. Tá, mas se caso é um estúdio maior, que a pessoa tem mais do que um aparelho, tem 2 professores trabalhando, aí pode ser mais. Eu acho que cai muito a qualidade se você atender mais do que 3 alunos por aula, tá? Porque é muito detalhe, então naquela aula você pode ter alunos com necessidades diferentes e níveis de condicionamento diferentes. Então dificilmente você consegue dar a mesma aula para 3 alunos, tá? Só se forem 3 alunos que você já conhece, eles começaram juntos, não tem nenhuma patologia, né, nenhum problema assim, tudo bem. Então assim, eu trabalho com 3 alunos, cada um fazendo exercícios diferentes, então eu tenho que estar em cima dos 3 para que ninguém se machuque, que não se torne perigoso. Agora, a gente vê muito na academia, aula normal, de academia do Mat, né, sem ser com aparelhos, no solo. Então, a gente vê muito 10, 15, 20 alunos, porque é uma aula que chama bastante gente, assim, até eu dei há bastante tempo aula de Mat na academia e tinha bastante aluno. Então assim, aí o professor tem que ter um bom senso, né, ele tem que olhar meio que um geralzão da sua sala e passar exercícios mais fáceis, né, que não tenham nenhum perigo para quem tem uma hérnia de disco ou para quem tem algum desvio postural mais grave. Se caso ele tem 10 alunos que estão fazendo aula há um certo tempo, acompanham a aula numa boa, e entrou um aluno que tem uma certa dificuldade, aí o professor tem que ser capaz também de conseguir adaptar a aula para esse aluno, né? É ideal que todo mundo faça a aula, mas assim, quanto mais aluno, o professor tem que ter um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de atenção, tá? Perfeito. É bom senso sempre, né, Vanessa? E o Pedro, de São Bernardo do Campo. Pedro, obrigado pela sua participação. Pilates ajuda aos praticantes de esportes de alto rendimento, como o skate? Ajuda. Ajuda, Pedro, né? Isso. Ajuda sim, Pedro, porque a gente trabalha muito a questão do equilíbrio, né? Então, por exemplo, eu até já tive uma aluna adolescente que andava de skate e aí ela reclamava constantemente de que ela tinha muita facilidade para torcer o tornozelo, né? Então a gente trabalha com exercícios de propriocepção, que é você trabalhar numa base instável para gerar um desequilíbrio e o corpo se readaptar naquela superfície instável. Então isso é importante quando você está andando de skate, você cai, ou então você passa por uma estrada mais esburacada, alguma coisa nesse sentido. Então assim, para esportes de alto rendimento sim, porque você trabalha muito o equilíbrio, a coordenação e a força mesmo do core, né, que é isso, do centro de força, né, que é da região do abdômen. Perfeito. Pedro, respondida aí essa pergunta e nós temos mais algumas imagens, queremos ir mostrando. Olha, o que você está fazendo nessa imagem, Vanessa? Não, então, a gente, aí também, né, são imagens de um nível mais de dificuldade maior, né, então eu fiz uma parada de mão, né, então de ponta cabeça aí, e aí primeiro eu subo com as pernas unidas, né, e lá em cima a gente faz
essa abertura. Também depende de flexibilidade, então é para trabalhar flexibilidade, força, e aí a gente pode fazer uns movimentos para você ir trocando a perna também, elevar e abaixar, que aí você já trabalha glúteo, trabalha abdômen, né? Então isso é o Pilates, a gente tem que trabalhar força e flexibilidade. Esse é parecido com aquele, só que é um nível mais fácil. Então o anterior eu estava segurando lá em cima na barra. Isso. Então é mais difícil. Esse eu começo sentada, né, ajoelhada na verdade, e pego nessas chama fuzzy, que é uns pelinhos, assim, é uma alcinha com os pelinhos para não machucar. Eu pego nela, então fica muito mais perto da cama. Para subir é bem mais fácil. Então assim, quando eu estou iniciando com o aluno essas coisas mais de desafio, de ficar na parada de mão, de ficar de ponta cabeça, dá para iniciar daí que a pessoa fica com menos medo, tá bem pertinho, perigo de cair. E ela tá dizendo que isso é fácil. É fácil, gente. Essa é a variação do anterior, né? Isso com uma perna só. Então, nesse movimento, a gente trabalha bastante essa extensão do tronco, tá trabalhando o glúteo posterior da coxa também, e depende da flexibilidade por causa dessa extensão da perna lá pro teto. Temos mais imagem, Guilherme? Olha. Essa é uma prancha lateral. Até muitas pessoas podem ter visto isso na musculação, as pessoas fazem com o cotovelo apoiado no chão ou utiliza a bola também. Aí eu tô fazendo no Reformer, que é um dos aparelhos do Pilates, ele é um carrinho, então ali onde eu tô apoiando os pés, ele tem um movimento. E onde eu tô apoiando a mão, onde eu tô apoiando a mão, ele fica paradinho, é uma barra, e aí eu abro o braço, empurrando o carrinho para longe e faço a força tanto no abdômen oblíquo, que é o da cintura, como no braço, grande dorsal, musculatura das costas também, para trazer o carrinho de volta. É um exercício bem potente para o abdômen oblíquo e para a musculatura do braço, das costas. Perfeito. A gente pode falar que é um movimento de isometria? Também, mas você está se movimentando. Então, assim, o abdômen oblíquo fica em isometria, mas você está abrindo e fechando o braço, você está trabalhando um movimento de repetição também. Esse daí é um acessório mágico, é isso? Então é o disco de equilíbrio. E aí é muito legal. Esse é um dos que eu falo que eu trabalho com quem faz algum esporte de alto rendimento, um esporte radical, no caso um skate, né? E até para pessoas que não praticam nenhum outro esporte além da atividade física, que é o Pilates. Mas é muito importante para você adquirir equilíbrio, adquirir confiança. Então, isso eu tenho alunas de mais idade, assim, que eu passo exercícios assim para elas, porque é importante, né? Pessoas que vão ficando com mais idade costumam cair e tal, tudo isso. Então, a pessoa ganha uma agilidade muito grande nesse tipo de exercício. E esse acessório é muito legal. Eu até trouxe ele aqui, depois eu demonstro para vocês. Temos mais algumas imagens. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho da estrutura lá do espaço da Vanessa. E daqui a pouco ela vai mostrar algumas ceninhas aqui desse nível fácil dela. E Vanessa, a gente falou, né, que serve para todas as idades. E quando essas três pessoas estão na mesma aula, essas pessoas também têm níveis diferentes. Isso é muito interessante, né? Que você começa a ver que você também pode chegar naquele nível, né? E geralmente em quanto tempo e quantas aulas geralmente você indica semanais ou enfim, mensais? Tá. O ideal é assim, quanto mais você fizer, mais rápido você vai adquirir essas qualidades físicas, né? E você vai melhorando o seu condicionamento físico, força e tudo mais. Então, o ideal é que a pessoa faça pelo menos 3 vezes por semana, né? Praticar o Pilates 3 vezes por semana. E como única atividade física. Então, assim, como a pessoa, mas eu treino, já faço outra atividade, já faço outro esporte, 2 vezes por semana não adianta nada? Não adianta, sim, a pessoa pode fazer. Então, assim, quem começa a fazer o Pilates, procura o Pilates, porque tem dor nas costas, dor postural, assim, por causa de trabalho e tudo, em 4 aulas a pessoa já sente diferença. Muita diferença. Então, assim, eu ouço os alunos assim, nossa, faz 1 ano que eu não sei o que é passar um dia sem dor nas costas.
Isso eu ouço muito. Aí a pessoa faz a primeira aula. Nossa, eu saí daqui a primeira hora, depois eu fiquei sem dor. Aí a pessoa vem, faz a segunda aula. Nossa, as próximas 2 horas eu fiquei sem dor. Até que chega, geralmente é isso, na quarta aula a pessoa fala, depois que eu saí do Pilates, o resto do dia eu fiquei sem dor. Isso é muito gratificante, né, pro professor e é muito legal pro aluno. Então, assim, o Pilates as pessoas têm uma aderência muito grande porque eles veem o resultado. Imagina, quem sente dor há 1 ano e ficar 1 dia sem dor, Fantástico. então ela vai e continua. Isso, e aí tá o segredo da melhora, você fazer constantemente, né? Então todo exercício que você escolheu, você tem que fazer constantemente. Ok. E você falou desses esportes de alta performance. Uhum. Nós podemos dizer que a corrida é também um esporte de alta performance? Sim, eu corro. Uhum. Corro até sábado, eu participei de uma corrida em Bertioga, em Maresias. Fiz um trecho lá grandinho de 14 quilômetros. E eu uso o Pilates como uma parte preparatória do meu treino também. Então a gente consegue trabalhar bastante musculatura da panturrilha, na perna em geral, então você trabalha a flexibilidade, então melhora muito para os corredores. Tem muito corredor que desenvolve fascite plantar, que é uma inflamação na sola do pé, e no Pilates a gente consegue alongar bem essa musculatura, fortalecer também depois. Tenho alunos corredores também que começam com um bursite no quadril, então melhora. Condromalácia patelar, que é uma disfunção mesmo da cartilagem do joelho, eu tive e eu faço Pilates constantemente para alongar bastante e melhorou muito. Corro hoje, não sinto mais nada. Então é para todos os esportes. Olha, fantástico. E o Guilherme tem lá algumas imagens da estrutura lá do super estúdio de Pilates da Vanessa. E aí a gente vai conversar um pouquinho e mostrar para as pessoas um pouquinho do que são esses aparelhos. Esse daí é o Cadillac. Aí todo mundo ri do nome, né? Uhum. E ele, assim, é uma cama, né? Na verdade, a maioria das coisas a pessoa pode fazer deitada ou sentada, né? Ali naquela cama. E tem as molas ali que estão penduradas e que servem como resistência. Então pode ser para os braços, pode ser para a perna, pode fazer um exercício de abdominal, que a barra te ajuda a subir, sendo puxada pelas molas. Então, o legal do Pilates é que, assim, tanto as molas podem ajudar o exercício, né, para quem ainda não tem força suficiente para rolar o tronco para cima até sentar no abdominal, quanto ela pode dificultar quando você quer fazer um exercício para puxar, né, que você vai fazer força com os braços ou força com as pernas. Então, é uma gama enorme de exercícios, assim, né, muita variedade. Perfeito. Isso, aí de novo é o Cadillac, e aqui no comecinho, aqui embaixo, é um pedacinho do Reformer. Então ali no alto, no canto direito, que a gente vê a barra, é aquela barra que eu falei que eu uso muito pro abdominal. Então o aluno senta, pega a barra e a barra vai guiando o movimento dele. Então ele ajuda nesse caso. A próxima imagem. Isso. Aí o Cadillac, novamente lá no fundo o Reformer, que é aquele carrinho que a gente deitada e com os pés na barra do Reformer, você faz um trabalho de pés, né, ou de pernas também, que pode ser chamado, que é parecido com o leg press, então, que é mais famoso, né, quem faz musculação, já ouviu falar no leg press ou já fez o leg press. E aí ali no Pilates a gente tem essa série que você trabalha bem a coxa, a posterior da coxa, a panturrilha, ali deitado naquele aparelho. Certo. Temos mais alguma imagem? Guilherme? Não. E nós podemos dizer que toda a base do Pilates está nessa parte do core? Isso. Essa é a base de tudo? É a base. Princípio básico, você tem que saber fazer a contração e a respiração correta, justamente para não se machucar, tá? Com a musculatura toda contraída, para executar os outros movimentos. E vale lembrar e ressaltar, né, para as pessoas que toda atividade física deve ser unida com a avaliação médica, né? Isso, importante. Eu cheguei lá para te contratar ou, né, para fechar um trabalho com você. Qual é o primeiro passo? Não faz tempo que eu não faço nada ou nunca fiz nada. Vamos alertar as pessoas para essa grande e importante solução, né? Realmente é muito importante de ter alguns itens aí ticados. Quais são eles, Vanessa? Então, o ideal é que você tenha uma avaliação médica mesmo, como você falou. Então, assim, tem alguns
algumas regras, né? Então a pessoa a partir de 35 anos tem que ter um atestado de um cardiologista, então isso é muito importante. Se caso a pessoa já tem um antecedente, já sabe que na família teve alguém que teve um problema cardíaco, né? Então o ideal é que a pessoa já passe no cardiologista antes, mesmo que ela não tenha 35 anos, então já tem uma hereditariedade, é importante. A pessoa vai praticar alguma atividade física, mas tem dor na coluna ou tem dor no joelho, procure um ortopedista. Então isso é muito importante. Então o médico fez todos os exames, o ergométrico, ou então quem ainda não tem 35 anos vai no cardiologista, talvez ele nem peça o ergométrico, peça só o ecocardiograma, né? Se você deitado no exame ele perceber alguma alteração, ele vai pedir o eco. Então é importante você passar pelo médico, ter esse atestado médico, né? Ele avisar que você está apto a praticar atividade física e aí procurar um profissional, né, regulamentado pelo CREF, né, como eu disse, porque ele vai saber te orientar, vai saber alcançar o seu objetivo, né? Interessante também para você controlar isso é você poder fazer uma avaliação física, onde você vê percentual de gordura, percentual de massa magra, né, que é a massa muscular, tudo, para você conseguir seguir junto com uma dieta, para ter um resultado desejado, né? Claro que a saúde vem em primeiro lugar, mas o ideal é que também você você goste de se ver no espelho, goste do que você está vendo também, é importante. Isso é o mais importante, né? Principalmente porque realmente a gente está vivendo essa era da imagem, né? Isso mesmo. E nutrição. Tá. Isso é um assunto bastante importante. É, muito. Então, eu não sou nutricionista, tá? Mas faço acompanhamento com nutricionista desde a época da faculdade e é muito importante. Então, assim, você praticar atividade física, ok, é ótimo. Mas você praticar atividade física com acompanhamento nutricional, mudar os seus hábitos e ir para uma alimentação mais saudável é muito bom, é muito melhor, né? Então, assim, você só fazer dieta e não fazer exercício, ok, você vai emagrecer. Se você come muita besteira, você vai emagrecer. Vai chegar uma hora que vai estagnar, né? E você fazer só exercício e comer tudo o que você quiser, indiscriminadamente, aquele monte de besteira, um monte de porcaria, você não vai alcançar os seus objetivos e você talvez vai estar fazendo mais mal ainda para a sua saúde. Então, assim, poxa, mas eu fui para academia, fui lá, meu colesterol tá alto. Mas como é que é a sua alimentação? Eu tomo sorvete, como carne todos os dias e como bacon e tal. Então, assim, tem que dosar os dois, assim, você tem que fazer um acompanhamento nutricional e fazer atividade física com um profissional correto, assim, certo? Gabaritado. Isso é muito importante. E olha, tá chovendo aqui de mensagens na nossa caixa de interatividade. Participe, entre lá no portal da uptv.com.br. Lá tem um íconezinho para você mandar a sua mensagem. Mande a sua mensagem, participe e vamos interagir aqui com a nossa convidada. Eu quero agradecer a participação da Flávia, ela é de Amparo, São Paulo, e ela pergunta: Vanessa, Pilates cura hérnia? Então, hérnia de disco não cura, né? Então, a partir do momento que tem as duas vértebras, né? E aí no meio tem o disco. E a hérnia, o que é? Ela saiu esse disco, que é aquele coisa mais molinha, né? Como se fosse um amortecedor. Saiu dali do meio e vazou o núcleo, né? Então a gente tem o núcleo, vazou e ela perde toda essa textura dela mesmo, né? De absorver o impacto, né? Isso. E aí pode pinçar um nervo e tal. Tem alguns casos que é cirúrgico, outros casos não. Então assim, o Pilates ele não cura a hérnia, mas ele faz a pessoa conviver melhor com ela. Se o caso dela não for cirúrgico, ok, ela tem a hérnia, mas está ali, né, quietinha, não está atrapalhando, gera um pouquinho de dor, um pinçamento um pouquinho assim do ciático, né, geralmente quando é na lombar muita gente sente dor no ciático, mas não é cirúrgico o caso dela, o médico não aconselhou a cirurgia, está no momento sem dor, pode procurar o Pilates. É importante falar isso, que o Pilates não é ideal você fazer no momento de dor aguda, né? Não começar o Pilates porque você pinçou, travou a coluna, vou começar a fazer o Pilates. Não, trata essa dor aguda, essa inflamação e depois você procura um professor de Pilates. Por quê? Porque aí você vai aprender a como se movimentar para você não ter de novo essa dor aguda.
Então você vai fortalecer a musculatura do abdômen, alongar a musculatura das costas, para você não ter uma compressão maior ainda nessa região onde você já tem a hérnia. Tem alguns casos de protusão discal, quando é um comecinho desse afastamento aí dessa saidinha do disco aí entre as duas vértebras. Esse comecinho, mas ainda não vazou o núcleo, ainda não tem pinçamento de nervo, nada disso. Em alguns casos, a gente já tem o conhecimento disso, de que pode reverter, né, um trabalho bem feito de pilates, e também depende de cada pessoa, né? Às vezes a pessoa tem uma predisposição. Eu já tive uma aluna que me procurou porque ela estava, coitada, ela fazia musculação, fazia muito tempo, e vira e mexe tinha dor. Quando fui ver, ela tinha hérnia de disco em todas as vértebras cervicais. Foi o exercício físico? Não. Ela tem uma predisposição para isso. Então, a pessoa tem que estar sempre tomando cuidado. Então, fazendo bem orientada, ok, ela tem uma vida normal. E essa pessoa que já tem, né, o problema e já sabe que ela tem, qual que deve ser o procedimento? Ela vai lá, procurou o profissional, e esse profissional vai estar trabalhando junto a esse médico, ortopedista, enfim? O ideal é que ela tenha um laudo, né, assim, traga para o profissional, ou os exames, né, que ela tenha de ressonância, esse tipo de coisa, e o médico fala, olha, a pessoa tem hérnia assim, assim, mas está apta a praticar atividade física. Ou ela faz RPG junto, então é importante. Eu trabalhei um tempo em parceria com uma fisioterapeuta, e ela trabalhava com RPG, e os pacientes dela, quando tinham alta, ela mandava para o Pilates. Porque o RPG ele organiza, né, toda a musculatura, mas se a pessoa não fortalecer, né, organiza a postura, né, as articulações e tal. Se a pessoa não fortalecer, não mantém daquele jeito, ela vai voltando para o que ela era, porque ela sempre dirige do mesmo jeito, trabalha virando sempre para o mesmo jeito, para o mesmo lado, tudo isso. Então, importante, organizou no RPG, para quem fez RPG, vai fazer a manutenção no Pilates, fortalecer a musculatura para manter aquela postura. Olha, e o nosso canalzinho aqui tá bombando. O Alex, ele é aqui de Santo André, está nos dizendo parabéns, estou adorando o programa de hoje e gostaria de saber onde encontrar a professora Vanessa. Alex, calma, daqui a pouco a gente vai contar tudo aí para vocês. Obrigado pela sua participação, continue interagindo conosco. E o Bruno, ele é aqui, o Bruno é de Santo André. Bruno, obrigado aí pela sua participação. E ele pergunta, Pilates é indicado para quem está acima do peso? É indicado, sim. Porque, assim, uma principal preocupação para quem está acima do peso é fazer alguma coisa com impacto para sobrecarregar as articulações, né? Então, joelho, quadril, tornozelo, tudo isso. E aí, a maioria dos médicos já fala, então vai fazer hidro. Mas aí encontra um problema que muita gente não gosta de fazer atividade física na água, até por sentir vergonha, por estar acima do peso, e vai colocar uma roupa de banho, ou vai se trocar na frente das pessoas. Então, a pessoa fica meio sem opção. Poxa, eu só posso fazer coisa na água, mas eu não gosto, né? Então tem tudo isso. E o Pilates pode sim, porque como eu até mostrei aquele aparelho reformer, que a pessoa faz coisas deitadas, então você diminui a sobrecarga nas articulações, né? Então começa gradativamente, pode fazer sim, quem está acima do peso, Bruno. Bruno, obrigado pela sua participação. E aqui a Paula, ela é aqui de Santo André. Paula, obrigado pela sua participação. E ela diz, fiz redução de estômago há 7 meses. O Pilates é indicado para fortalecer braços e pernas? Sim, muito. Muito. Eu não sei qual que é a indicação do seu médico, né? Eu tinha uma aluna que ela voltou logo após a cirurgia, ela ainda não poderia fazer abdominal, né, o movimento mesmo de abdominal, mas poderia fazer exercício para braços e pernas e costas, podia fazer tranquilamente, então é indicado sim. Então até as mulheres percebem isso muito assim, logo no primeiro mês, 1 mês e meio de exercício físico do Pilates, percebe que a perna fica mais durinha, fica mais tonificada, e é importante, né, porque quando você vai emagrecendo, Paula, você vai perdendo, né, um pouco de volume, e aí às vezes causa um pouquinho de flacidez. Então se você aliar esse emagrecimento, uma atividade física de resistência muscular, no caso do Pilates, aí você vai diminuir essa flacidez muscular. Aí, Paula, super indicado aí, e vamos trabalhar. Eu tô trabalhando. Isso aí. E o Guilherme separou algumas imagens que eu mandei pra ele da minha prática.
que o Luiz está fazendo aí, Vanessa? O Luiz está fazendo um abdominal, um rolamento, né, completo, um abdominal, e é aquela barra que eu avisei, né, que eu tinha dito antes. Então, talvez a pessoa não tem força para fazer o abdominal completo, até sentar. Aquela barra, ela tem uma mola que vai puxando a pessoa para cima. Aí mais para frente a gente tira aquela mola e a pessoa consegue fazer sem mola nenhuma com a própria força do abdômen. Ok. A próxima imagem. Aí, esse é o barril que eu tinha falado. Que nós não tínhamos, né, a imagem. Isso, esse é o barril, é o ladder barrel, né, na verdade, que é a escada, barril, a gente aqui chama de barril mesmo. Ele tá fazendo você tá fazendo um rolamento, descendo redondo com oblíquos. Então você tá fazendo um rolamento para trás, arredondando a coluna para trabalhar bem o abdômen e fazendo uma rotação do tronco para trabalhar a musculatura do oblíquo, que é o da cintura, abdominal da cinturinha aqui. E olha, tenho que confessar para vocês, trabalha mesmo. Aí esse é o reformer, que é aquele carrinho que eu disse. Aí você está fazendo aí um exercício de alongamento, né? Alongamento de uma coxa. E então a perna que está apoiada atrás, né? Que está apoiado o joelho, quando você empurra, você alonga o quadríceps, que é a parte da frente da coxa. E a perna que está apoiada em cima da barra, no momento que você empurra caindo para trás, você alonga a musculatura posterior da coxa. Simultaneamente, né? E é isso aí. E olha, nós conseguimos mostrar aí um pouco desse universo maravilhoso que é o Pilates. Eu quero comentar aqui com vocês, aproveitar a presença da Vanessa, que nós estamos fazendo um programa de antes e depois. Agora nos próximos programas, nós já estamos gravando algumas imagens de algumas execuções do Pilates. Ela também está me acompanhando como personal trainer na academia, lá na musculação. E estou fazendo esse programa de antes e depois comigo mesmo. Tive autorização da minha médica por conta de alguns processos com tireoide, né, que aconteceram aí por esse ano passado e o início desse ano. E agora estou nessa vibe da geração saúde, de entrar aí numa nova fase realmente, de voltar a ter uma saúde melhor para tanto trabalho e realmente cuidar desse corpo para a gente conseguir dar conta de tudo. E também para fins estéticos, ficar mais bonito aí para vocês. Então, nós começamos um programa há mais ou menos 2 semanas, né, Vanessa? E nós já temos temos a foto do antes e nós já estamos preparando esse material para o depois, para mostrar para vocês que é possível com vontade, com determinação e com bons profissionais. Na nossa equipe tem nutricionista, que é a Viviane Lopes, que alguns de vocês aí já conhecem, que é uma grande parceira que também já veio aqui no nosso programa. A Vanessa faz a parte da personal trainer e Pilates. Temos a doutora Andréa, que é a minha endocrinologista, que me acompanha já aí há quase 2 anos, que aliás quero convidar a todos vocês para a próxima segunda-feira acompanhar o nosso programa, que ela estará aqui falando principalmente sobre os problemas aí causados, as disfunções causadas por essa glândula, a tireoide. Já quero deixar o convite para vocês para estarem acompanhando conosco essa grande profissional que tem me acompanhado também. E eu vou ficar devendo uma coisa para vocês que nós combinamos. A Vanessa trouxe bola, trouxe alguns acessórios para mostrar para vocês alguns exercícios, mas eu quero já deixar aqui combinado com ela que nós estamos fazendo algumas imagens essa semana, na próxima semana também, e nós vamos mostrar na íntegra para vocês alguns exercícios, algumas modalidades aí, e também essa questão do antes e depois para vocês. E ela já está super convidada, que vai ter aqui, estamos combinando um quadro para termos aqui no nosso programa para falar sobre saúde, sobre fitness, sobre bem-estar. Está super convidada. Tô e nossa caixa de mensagens aqui está realmente bombando. Não conseguimos mais responder nenhuma pergunta. Eu quero aqui deixar o meu super obrigado, Vanessa, por estar nessa parceria conosco aqui da UpTV, conosco do UpVision TV. Seja super bem-vinda. Obrigado por essa disposição já dessa parceria, né, que já está acontecendo, e por estar aqui para dividir conhecimento com os nossos teleinternautas, para as pessoas que seguem aí a nós.
Gostaria que você deixasse o seu telefone, os seus contatos e falar para as pessoas onde que a gente te encontra. Ok. Eu que agradeço, Lu, obrigada pela oportunidade. Eu adoro falar sobre o meu trabalho, porque eu adoro falar sobre saúde. Então, o estúdio fica o nome do meu estúdio é Inspire Pilates, né? Então tem o site www.inspirepilates.com.br. O e-mail é vanessa@inspirepilates.com.br. E o estúdio fica dentro de uma academia, aqui em Santo André mesmo, Academia Corpo Saúde, na Avenida Queiroz Filho, número 115, Vila América. Então, essa academia já existe lá há 22 anos e eu estou há 2 anos lá com eles. E é um espaço bem legal, é um estúdio bem bacana. Então, vocês podem passar lá para me visitar, para fazer uma aula experimental. O telefone da academia é 4474-2663. E aí, só ligar lá, pedir para agendar uma aula experimental, aí me conhece, faz o Pilates, você vai, igual o Lu, se apaixonar também. E no Facebook, quanto que a gente encontra? É Vanessa Martins no Facebook e no Instagram é van_martins. Olha, e querendo mais informações também, vocês podem entrar lá na página do Facebook, lá do Upvision Salon. Então, facebook.com/Upvision Salon. Eu gostaria de agradecer a companhia de vocês, agradecer esses montes de mensagens, a Andressa de Santo André, a Vilma de São Caetano, o Thiago de São Bernardo e toda essa caixa aqui que está recheadinha de mensagens. Desculpa por nós não termos tido tempo de responder a todas as perguntas e eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês. Se houvesse no mundo um grupo grande de pessoas que desejasse mais a sua própria felicidade do que a infelicidade dos outros, em breve teríamos o paraíso. Pense nisso. Semana que vem estamos aqui novamente juntos para trazer informação, cultura, boas notícias, bem-estar, para ter essa interatividade aí com vocês. Continuem acompanhando a programação da Up TV. Agora vai entrar aí no ar um programa ao vivo, direito.com, com a doutora Adriane Bramante. Fique com Deus, fique na paz, até semana que vem.